Bom, eu tenho aqui 3 fundos de couro sintético, sendo eles são iguais, assim, o tamanho é igual, ó, tamanho. E eu tenho uma de cada cor. Vou utilizar essa do meio aqui, que é esse caramelo, para fazer. Ela é um pouco mais maleável, ó, como vocês podem ver. E eu tenho essa daqui, ó, que ela é bem mais durinha. Não sei se vocês conseguem ver pela filmagem, mas essa daqui ela é bem mais estruturada, bem mais durinha. E essas duas aqui, elas são exatamente do mesmo material, elas são bem mais maleáveis. E para essa peça eu vou utilizar esta daqui, beleza? Então vou usar aqui fio de malha residual de lycra, nessa cor laranja, e a minha agulha de número 5. Então nessa bolsa eu vou utilizar 2 cores de fio. Então, eu vou utilizar esse laranja e esse lilás aqui, ó. Também é um fio de lycra, beleza? Se você for iniciante, eu não recomendo que você faça com fio de lycra. Porém, a única cor que eu tenho aqui, que é desse fio aqui de lycra, então por isso vou utilizar ele. Então, eu te indico que você utilize fios com menos elastano, beleza? Então, aqui vou iniciar com a cor laranja. Vou soltar um pouquinho aqui de fio. E vamos começar a trabalhar a nossa peça aqui, a nossa base. Então, vou pegar aqui um buraquinho aleatório. Vou trabalhar pontos baixíssimos em toda essa voltinha aqui. Então, eu trago pra frente, deixo aqui um espaço, tá, de fio. Trago pra frente, insiro a minha agulha no ponto seguinte, laço e trago. Fecho aqui meu primeiro ponto baixíssimo. E vou assim por toda a minha base. Um dos segredos para trabalhar de forma correta o fio de lycra é você não esticar ele na hora que você estiver fazendo. Então, é realmente você utilizar fio. Como eu posso explicar de forma bem prática para vocês? Não é você, ó, tenho aqui a minha agulha e meu fio que estica muito. Não é você esticar o seu fio, sair esticando e trazer ele, sabe? É você dar o espaço dele. Por exemplo, ó, aqui tá bem folgadinho, ó. Trouxe, deixei bem folgado, fechei. Trouxe, ó, bem folgado. Tá vendo? Esse é um dos segredos para você conseguir trabalhar o fio de lycra. Lembrando que se você for iniciante, se você não tiver prática com esse fio, procure uma outra opção de fio para você tecer, uma opção que não tenha tanto elastano. Porque pode acabar da sua peça ficar torta, ficar abaulada. Então, tudo isso conta, né? No nosso início, tudo isso conta. Então, o fio de lycra, ele às vezes é um vilão aí para quem está iniciando. E aí a peça pode ficar torta, abaulada, e você pode começar a achar que não tem o dom, que não consegue fazer uma peça, e não é verdade, né? De repente é realmente só o fio que não tá ali de acordo. Então, faça aí os seus pontos. Vou terminar aqui e já volto pra gente dar sequência. Então, chegando aqui no meu último ponto, eu vou utilizar aquele fio que eu deixei sobrando. Então, ó, tenho aqui a minha laçada na agulha, insiro, laço o fio que ficou sobrando, trago pra fora, faço meu ponto baixo e solto aqui o fio. Soltando aqui o fio, ó, eu trago a agulha por trás, pego o fio solto e faço aqui como se fosse mesmo um ponto baixíssimo, ó, pra finalizar. Então, pego aqui, ó. Beleza? Então, ficou assim a nossa base. Então, agora a gente vai começar a subir a nossa bolsa. Então, daqui mesmo, ó, eu vou inserir a minha agulha. Vou laçar o meu fio do rolo e vou trazer pra frente.
e vou fechar um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho desse. Lembrando que nas laterais eu preciso fazer aumentos, para que a minha peça não fique abaulada. Então, eu vou fazer aumentos em todas essas laterais aqui. Então, ó, aqui nesse próximo ponto eu já vou fazer um aumento. Então, eu faço 1, 2 pontos no mesmo espaço de base. Beleza? E vou seguir fazendo um pontinho para cada. E nas laterais eu faço 2 pontos. Ficando assim. Então, aqui, ó, eu já vou fazer mais um aumento. Beleza? Ó, e vou seguir até o outro lado da mesma forma. Sempre arrumando o seu trabalho, beleza? Então, eu vou fazendo aqui. E quando chegar aqui no início, eu volto pra gente dar sequência à nossa peça. Bom, então, estou chegando aqui no final da minha carreira. E eu quero medir com vocês, né? Que eu falei pra vocês que era a mesma base. Vou medir aqui pra vocês saberem com quantos centímetros tem a minha base, ó. Ela tem 25 centímetros por 12 centímetros, tá? Então, caso você não queira fazer, não queira utilizar uma de corinho assim sintético, você pode fazer uma base toda no crochê, pode ser aquelas simples mesmo, de ponto baixo, de vai e vem, com essas medidas, tá? Ela tem 25 por 12. E essa minha base aqui, ela tem 47 furinhos. E no total, depois que com os aumentos, né, ela fica com 51 pontinhos aqui na sua base, tá? Então, quero te passar essas informações caso você queira fazer uma de crochê, que tem que ter aí a mesma quantidade, caso você queira fazer exatamente do tamanho da minha peça. Lembrando que, na verdade, nenhuma peça fica igual à outra, né? Mesmo você utilizando o mesmo material, o mesmo fio, a mesma agulha, geralmente as peças de crochê elas não ficam iguais, né? Iguaizinhas umas às outras, porque cada uma tem uma tensão de ponto, né? Tensão nas mãos para tecer os seus pontos. Então aqui a gente ensina vocês, mas a ideia é que vocês consigam criar as próprias peças, beleza? Então aqui eu estou finalizando. Vou fazer aqui meus últimos 2 pontos baixos. E nesse último aqui, eu também vou pegar aquele fio que sobrou. Então, eu vou pegar aqui, ó, ele ficou bem pequenininho, mas dá aqui pra finalizar. Então, aqui eu finalizo com ele, ó, desse jeito. Solto. Trago aqui a minha agulha de trás pra frente, levo o meu fiozinho lá pra trás, viro. Aqui por trás, ó, eu trago esse meu fio. E aqui eu vou colar esse pedacinho que sobrou aqui, tá? Eu vou arrematar, vou passar ele aqui por dentro e vou passar um pontinho de cola. Então, finalizei aqui a primeira parte da minha base. Olha só como é que ficou aqui por dentro. Então, agora, eu vou iniciar fazendo a nossa sequência. Então, aqui agora eu vou iniciar a nossa carreira. Então, eu insiro aqui a minha agulha, ó, tá saindo daqui o meu fio. Eu insiro a minha agulha aqui, laço o fio, trago pra fora e faço um ponto baixo. E nesse mesmo espaço aqui, eu vou laçar o meu fio e fazer um meio ponto alto. Então, eu laço, ó, e fecho todas essas laçadinhas de uma vez só. E no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu laço, trago pra fora, laço, fecho 2, laço, fecho 2, beleza? E aqui eu vou pular 2 pontos, 1, 2. Nesse terceiro ponto aqui, eu vou inserir a minha agulha novamente, eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito.
Fiz meu ponto baixo, agora eu vou fazer meu ponto meio alto. Eu laço aqui, insiro a minha agulha, laço meu fio novamente, laço e fecho as 3 laçadinhas de uma vez só. E agora, no mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Eu laço o fio, fecho 2, laço, fecho 2. Vamos novamente, pulo 2 pontos aqui, insiro o meu ponto, minha agulha, trago para fora e faço aqui um ponto baixo. No mesmo espaço, faço um meio ponto alto. E no mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Beleza? Então, aqui tá com uma diferença aqui no meu fio. Vou tentar esconder ele aqui. Peraí. Pronto. Por tratar de fio residual, sempre tem essas diferenças no fio, beleza? Mas aí é só a gente esconder. Igual aqui, ó, vai ficar bem escondidinho, tá? Então, finalizei aqui e tá ficando desse jeito, olha. Então, novamente, eu subo aqui meu fio, vou tentar esconder ele aqui, ó, laço, ponto grande, faço aqui um ponto baixo, no mesmo ponto eu faço meio ponto alto, e no mesmo espaço, um ponto alto. E vou fazendo essa sequência aqui até finalizar a minha carreira. Lembrando que não precisa apertar os seus pontos, tá? Pode fazer com uma tensão bem leve aí nas suas mãos. Ó, fechei um ponto alto. Então, vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência à nossa bolsa. Então, cheguei aqui no final, ó, ficou desse jeito. Ficou desse jeitinho aqui. Minha peça, primeira carreira. Então, agora eu vou fazer a troca de cores, tá? Então, eu pego aqui a minha agulha, vou finalizar, ó, aí finalizou certinho, faltando 2 pontos pro início, então, bem certinho aqui. Vou inserir a minha agulha aqui de trás pra frente, vou levar essa minha laçadinha lá pra trás. Então, aqui agora eu já vou pegar o meu fio, também é de lycra, esse fio. E vou começar fazendo ele aqui, ó. Vou deixar bem justinho esse laranja. Vou, ó, desse jeito. Vou enganchar ele aqui e vou trazer pra frente. Vou fazer já um ponto baixo. E nesse mesmo espaço, vou fazer a mesma sequência. Pego aqui, faço um meio ponto alto, laço novamente no mesmo espaço, faço aqui um ponto alto. Exatamente do mesmo jeito, tá? No espaço seguinte, ó, já venho aqui para esse espaço aqui e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora eu venho fazendo a mesma sequência. Lembrando que cada carreira eu vou fazer essa troca de cores, beleza? Ó, esse aqui é o fio pequenininho, né? E esse aqui é o fio do rolo. E o fio laranja, ele tá aqui, ó. Beleza? Ele tá aqui, não cortei. Então, aqui fiz um ponto, meio ponto alto, e agora eu faço um ponto alto. Vou no intervalo seguinte aqui, e vou seguir aqui, gente, na mesma sequência, ó. Bem intuitiva essa peça, bem fácil de se fazer, e fica muito, 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 muito linda. Então, eu vou continuar aqui na sequência. E quando chegar aqui no início, eu volto pra gente trocar o fio e continuar a nossa peça. Então, estou chegando aqui no meu último ponto.
Vou fazer aqui meu ponto baixo. Meu ponto meio alto. E meu ponto alto. E agora aqui a gente vai fazer a nossa troca de cores. Então, ó, eu solto aqui o meu fio, pego essa primeira laçadinha aqui, que é do ponto baixo, laço, essa laçadinha eu levo lá pra trás, vou fazer a mesma coisa, agora puxando o fio laranja. Então, aqui, eu ajusto, deixo bem pequenininho aqui. Passo por aqui a minha agulha, passo essa laçadinha aqui, pego o meu fio laranja, laço, e ó, aqui eu já faço um ponto baixo, beleza? E aí, agora eu vou fazer meio ponto alto. E agora, um ponto alto. Ó, ponto alto. Beleza? Ó, ficou desse jeito. Aqui por trás ficou desse jeito. Então, agora eu vou fazer a mesma sequência. Pegando nesses intervalos aqui, fazendo um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Lembrando de sempre arrumar o seu trabalho, beleza? Sempre arrumar e ajustar para que ele fique mais certinho, justinho possível. Então, sempre que fizer uma carreira, vai ajustando, vai arrumando os seus pontos, para que a sua peça no final fique bem bonita, tá? Então, agora não tem segredo, vou continuar aqui fazendo a minha carreira com esse laranja. Quando chegar aqui no início, eu vou vir com o lilás e vou fazer o mesmo processo até atingir a quantidade de carreiras necessárias para essa peça. Bom, então aqui eu já subi 10 carreiras, ó, e ficou desse jeito. Já subi 10 carreiras, ó, ficou bem legal, bem espaçosa. Show? Então, aqui agora, a gente vai cortar esse fio laranja aqui, porque eu só vou trabalhar com esse lilás, tá? Então, eu vou cortar o fio, vou dar um espacinho aqui para eu conseguir fazer o arremate. Então, aqui o arremate dessa peça, como que a gente vai fazer? Pega aí uma agulha menor, você pode pegar uma agulha de tapeceiro, se você tiver, e você vai passar por dentro esses fios aqui. Ó, vai passando por dentro. Vai descendo ele lá pra baixo, pra ele ficar bem escondidinho. E no final, você passa um pontinho de cola. Eu utilizo a cola universal da Tec Bond. Ela é excelente. E aí, eu vou descendo aqui o fio, sem deixar repuxado. Vou descendo e lá no final eu vou passar um pontinho de cola. E se você quiser, você pode fazer esse arremate aqui com agulha e linha também, tá? Então, lá no finalzinho, ao invés de passar cola, se você quiser, você pode pegar uma linha da cor do seu fio para poder fazer esse arremate. Aí, dá um pontinho com cola, beleza? E aí, eu vou aproveitar também, já vou fazer aqui os arremates aqui de todas essas pontinhas soltas. E eu já volto pra gente dar a sequência da nossa peça. Ó, ficou assim, nossa peça. Olha aí. Beleza? Então, agora, a gente vai fazer uma carreira, vai servir para eu colocar as minhas argolinhas. Essa daqui, ela não é flexível, tá? Ela não abre, ela é aquela fechadinha. Então, eu vou fazer uma carreira com ponto baixo pra gente fazer a fixação dessa argolinha. Mas se você quiser, você pode fixar ela de outra forma, tá? Mas como eu já estou finalizando aqui essa peça, eu vou fazer dessa forma. Então, aqui eu solto o meu fio
insiro aqui em cima na primeira correntinha, pego aqui a laçadinha que eu soltei, levo lá pra trás. E agora, daqui, ó, eu já vou fazer, vou diminuir mais um pouquinho, e daqui eu já vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. E aí, na sequência, eu vou fazer ponto baixo aqui em toda a nossa base. Mas para fixar essa argolinha, que vai ser onde a gente vai usar para colocar a nossa alça, que eu vou utilizar essa alça aqui, ó, que ela é regulável, essa alça aqui que é regulável, então eu vou aqui nas laterais, eu tenho que pôr bem aqui nas laterais. Então eu vou fazer a marcação, porque a bolsa ela vai ficar mais ou menos assim, né? Que ela é um modelinho saco, que ela é um modelo saco, então ela vai ficar mais ou menos assim. Ó, eu ajusto, ajeito para ver exatamente onde é que ela vai ficar. E aí, eu decido aonde que eu vou pôr, ó, ficou bem legal, bem bonita. E aí, eu decido aonde que eu vou pôr a minha argolinha. Então, vou pegar aqui um marcador, só para mim não perder. Então, peguei aqui, ó, 2 marcadores e eu vou marcar onde que eu acho que vai ficar legal eu pôr essas argolinhas. Então, eu vou pôr aqui e aqui. Ó. Beleza? Aí eu olho de novo, ver se é realmente aí o meio certinho, vai ficar bem certinho, tá? E aí, aqui eu vou seguir fazendo meus pontos baixos. E depois dessa carreira de ponto baixo, eu ainda vou vir com mais 2 carreiras de ponto baixíssimo, para deixar esse acabamento bem bonitinho. Então, vou dar sequência aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó. Já estou chegando aqui aonde eu marquei. E aqui, conforme eu marquei aqui, esse ponto eu já vou utilizar para colocar também. Então, esse ponto aqui é do meio. Então, eu vou prender com esses 3 pontos aqui para ela ficar bem firme. Então, ó, eu passo a minha argolinha, ó, trago, fecho. Vou tirar aqui o marcador, passo por dentro aqui da argolinha e vou fazer os meus pontos normalmente, ó. Desse jeito. Ó, passa por dentro e fecha. Então, aqui já ficou preso a nossa argolinha. E agora eu vou trabalhar até lá do outro lado, para prender também a nossa argolinha. Aqui já tô chegando do outro lado. E aqui, novamente, um ponto antes, eu já vou colocar a argolinha, ó. Coloco por dentro a argolinha da minha agulha, laço o fio, passo, fecho o ponto. Aí, aqui onde tá marcado, eu tiro e faço a mesma coisa, ó. E assim, a nossa argolinha já tá fixa aqui na nossa peça. Então, agora eu vou seguir. Cheguei aqui no final, ó. Vou fazer dessa forma. Vou soltar, vou trazer aqui pra trás. Beleza? E daqui, eu vou fazer desse jeito, ó. Vou laçar aqui. E aqui eu já vou começar a fazer ponto baixíssimo. Ó, desse jeito. Pontos baixíssimos. Então, depois de 10 carreiras desse ponto leque aqui que a gente fez, colorido, a gente faz uma carreira com ponto baixo
Em seguida, a gente faz mais uma com ponto baixíssimo. Vai deixar bem preso e bem bonita a nossa peça. Sem segredo nenhum, ó, um ponto para cada pontinho de base. E eu falei até que faria 2 carreiras, né? Com ponto baixíssimo, mas eu acho que uma carreira já é o suficiente. Então, vou seguir aqui. Quando chegar lá no final, eu finalizo com vocês e aí a gente vai passar a cordinha da nossa bolsa. O cordão que vai... o cordão enforcador, né? Da nossa bolsa. Então, eu vou dar sequência aqui. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Então, cheguei aqui no final. Ficou assim a nossa peça. Eu sempre gosto de dar esticada assim na bolsa, para quebrar os padrões, porque eu acho que o resultado fica bem mais bonito. E, ó, a nossa bolsa, ela ficou bem bonita, bem maravilhosa, ó. Bem espaçosa. Vamos ver, ó, se ficou certinho aqui a marcação. Ó, ficou certinho. Ó, ficou bem bonita. Então, aqui agora eu vou cortar meu fio. Deixei um espacinho aqui pra gente fazer o arremate. Então, o arremate a gente vai fazer dessa forma, ó. Vou soltar aqui o fio. Vou pegar a agulha menor, que essa aqui é uma agulha de 3 milímetros. Vou pegar aqui, ó. Vou levar meu fio lá pra trás. Beleza? E aqui, ó, vou pegar por aqui, por dentro. Por dentro. E a minha agulha tem que sair aqui. A minha agulha tem que sair aqui no meio. Então, entra aqui por dentro. Ó. Pego o meu fio e trago aqui. Arrumo. E, ó. Ficou assim a nossa finalização aqui. Então, agora, eu vou fazer o mesmo processo. Vou passar aqui por dentro o fio solto. No final, vou dar um pontinho de cola. Sem segredo nenhum, os arremates, tá? Só que passando com cuidado por dentro. Vou finalizar aqui com pontinho de cola e já volto pra gente pôr o nosso enforcador. Pronto, ó, ficou assim a minha peça. Para fazer um enforcador, eu vou fazer aqui um cordão com correntinhas. É bem basiquinho de ser feito. E se você tiver uma ponteira, você pode pôr ao final dessas correntinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer por volta de 1 metro desse cordãozinho aqui de correntinhas. Somente correntinhas. Você pode fazer de outras formas também. Você pode fazer uma carreira assim de correntinhas e pode voltar com ponto baixo. Você pode fazer torcidinho. Você pode deixar o fio liso também. Então, vai aí de como você quer finalizar a sua peça. Nessa daqui, eu vou fazer somente um cordão de correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui por volta de 1 metro e já volto com vocês pra gente passar pela nossa bolsa. Então, tenho aqui por volta de 1 metro de correntinhas, ó. Beleza? E aqui no final eu solto. E agora a gente vai passar por dentro da nossa peça. Então, aqui você define onde que é a parte da frente da sua bolsa, tá? Você escolhe aí. Então, aqui é a parte da frente da minha bolsa. Vou iniciar passando por aqui, ó.
Ó, vê onde que é o meio. Vou pegar daqui. Vou levar pra dentro. E aí, a nossa outra parte, depois que der a volta na nossa bolsa, ela tem que sair aqui. Então, vou deixar até marcado, pra não perder. Mas tem que sair aqui, no meio, tá? Então, aqui agora, ó, eu faço essa dobradura aqui, dobro, pra ter uma noção. Então, daqui, eu vou passar pra cá. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Exatamente isso que a gente vai fazer. Ó, virei. Agora eu vou pegar por aqui. Ó, vou pegar entre... Tem esses 3 pontos, eu vou pegar nesse ponto aqui. No primeiro espacinho do leque, vou passar pelo segundo espacinho aqui entre o leque. Pra não me perder. Beleza? Ó. Já ficou assim. Então, aqui agora eu vou no meio. Aqui. Ó, novamente, no primeiro espacinho do leque. Vou passar pelo espacinho seguinte do lado. E isso aqui você pode fazer, você pode olhar, ver se tá certo, se não tá, refazer, tá bom? Quanto mais certinho você fizer, mais retinha sua bolsa vai ficar. O fechamento dela vai ficar mais bonitinho, tá? Então, aqui agora, vou pegar aqui. Vamos ver exatamente onde eu botei, ó, embaixo. Ó. Vai me dar aqui. Vai ser aqui e aqui. Desse lado. Ó. Eu tô achando que esse lado aqui ficou maior, tá vendo? Então, aqui talvez devesse ser um pouco mais pro meio. Então, vou tirar aqui. Vou refazer. Então, ao invés daqui, eu vou pôr aqui. Trouxe. Aqui do lado, eu levo. Aqui por baixo, eu trago. Ó, ficou bem mais certinho. Aí, nesse primeiro espacinho aqui, eu levo lá pra trás, novamente. Ó. E aí, aqui agora, eu vou passar por esse buraco aqui que eu já tinha marcado. Ó. Bem bacana. Então, aqui eu só vou ajustar o tamanho, porque, ó, esse lado aqui ficou maior. Então, eu levo um pouco de fio, assim. Ó, igualo aqui. Desse jeito. E aí, quem tiver uma ponteira aí, pode pôr. Tá? Aqui você ajeita, arruma. Ó, quando você for puxar, você arruma. Olha aí como ficou linda. E aqui você vai pôr, né, a sua etiqueta. Nesse modelo de bolsa, eu aconselho que você coloque etiqueta desse estilo aqui, ó. Caso você tenha aí, tá? Porque aí, quando fechar, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Quando você colocar e fechar sua bolsa, vai ficar assim. Geralmente, quando a gente coloca essa etiqueta aqui, geralmente a gente coloca aqui no meio, né? Então, ela fica bem escondidinha, tá vendo? Então, para esse modelo de bolsa, acredito que fique melhor esse tipo aqui de etiqueta. A menos que você coloque
etiqueta aqui embaixo assim, ó. Só que eu acho que fica muito imperceptível. Eu gosto mesmo de colocar aqui pra cima a etiqueta. Lembrando que as minhas etiquetas, elas são lá da Talharte. Já falei pra vocês, né? Que eu utilizo já tem alguns anos. E eu amo a etiqueta deles. E aí agora, eu vou pôr aqui a alça. Que essa alça aqui, ela é regulável. É regulável. E para finalizar esse negócio aqui, esse enforcador, você pode cortar, deixar bem apertadinho aqui, você pode cortar e colar uma ponteira. Vou pegar aqui uma ponteira que eu tenho para mostrar para vocês. É mais fácil, ó. Vou deixar bem pontudo. Já vou cortar. Vou passar cola aqui e vou encaixar minha ponteira. Acredito que dessa forma fique melhor. Bem melhor. Beleza? Ficou melhor do que esse aqui. Mas enfim, ó, o intuito era ensinar vocês, mostrar que podia pôr a ponteira. Com isso, finalizamos aqui a nossa peça. Não vou pôr a etiqueta, mas eu indico que você coloque a sua, caso você já tenha, tá? Aqui você pode fazer um nó, um lacinho. Ó. Ficou bem linda, você pode fazer ela de uma cor só também. Ó. Ficou dessa forma a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário. Fala pra mim de onde vocês estão vendo esse vídeo, se vocês vão fazer essa peça, qual a cor que vocês vão fazer essa peça. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.